estamos recebendo a secretária municipal do Bem-Estar Social, Ana Cristina Salles. Obrigado pela presença, secretária. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui para falar sobre assistência no município, né? É sempre importante nós termos esses canais mesmo de comunicação com a população, afinal de contas, são serviços que são ofertados para a população. Ana, bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Eu queria começar falando sobre uma informação que você colocou para mim agora há pouco, e que na semana passada foi alvo de matéria aqui, que é exatamente a retomada, ou pelo menos, né, se dá uso para aquele espaço que durante muito tempo serviu de estorvo, vamos dizer assim, para os moradores daquela região ali, da Vila Falcão, Vila Bela, a ligação ali com o Jardim Bela Vista, que é o antigo prédio do primeiro DP, né? E você me contava as peripécias que foram necessárias, né, entre aspas, para conseguir fazer todo o processo que agora está terminando com a utilização como um CREAS e como um CRAS, que na semana passada você mesmo acabou prometendo para a gente aqui em mais alguns meses. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Na verdade, assim, logo após a saída, né, da equipe da delegacia, dali o Estado propôs que fosse utilizado o espaço para que fosse atendido adolescentes, né, que tinham cometido algum ato infracional. Na gestão passada, houve todo um estudo em relação a isso, né? Inclusive eu fiz parte dessa equipe técnica, para dizer que esse serviço proposto, ele não estava de acordo com os serviços tipificados pela assistência. E a partir daí nós iniciamos todo um processo junto ao judiciário, né, para que ele também nos desse essa autorização para que a gente mudasse a finalidade daquele espaço, e a partir daí também a gente começou a solicitar do próprio Estado que fosse feito o termo de doação para o município em relação a isso. E isso se arrastou aí, né, durante todo um período aí de quase 3, 4 anos para que a gente conseguisse tudo isso. Antes disso, ainda na gestão passada, é que os primeiros movimentos aconteceram exatamente na tentativa de evitar que o Estado colocasse ali um equipamento que não tinha nada a ver com o trabalho do município, né? Isso, é que assim, na verdade, a assistência social, a gente trabalha no sentido preventivo, protetivo, então a finalidade daquele espaço, né, para o atendimento, porque é como se eles ficassem ali por eu nem sei se é esse o termo certo, mas como se fosse um período de custódia ali, né, que eles ficam sob a responsabilidade. Quer dizer, ia continuar sendo uma cadeia, mas para menores. Exato. Né, então, isso não diz respeito à assistência, né? Então, por isso que a gente iniciou todo esse movimento. Na época, eu era diretora da proteção básica, né, do município, que eu sou servidora de carreira, e acompanhei todo esse processo. Então, quando eu assumi a secretaria, a gente continuou movimentando todo esse processo, e a secretaria, através da secretaria, nós participamos de um programa do Estado, que chama Parcerias Municipais, no qual nós apresentamos o projeto e nós fomos contemplados. Então, houve aí uma destinação do Estado para melhorias mesmo em relação aos serviços, e nesse momento a gente teve também nessa gestão a contrapartida do município para que a gente pudesse iniciar as obras ali. E aí nós passamos por todo o processo de licitação, né, até a contratação da empresa que hoje está lá iniciando essas obras. Um dos questionamentos que se faz é que o dinheiro destinado para isso já estaria na conta da prefeitura já há algum tempo, e ainda assim houve todo esse tempo, né, para poder colocar em prática, e agora a gente está quase nos finalmente. O que aconteceu em relação a isso? É essa burocracia que você citou que acabou não permitindo que o dinheiro fosse usado rapidamente? Na verdade, assim, esse recurso ele entrou, mas nós não tínhamos como fazer sem licitar uma empresa, né? Então, esse processo que a gente teve desse recurso ficar foi até que a gente conseguisse ter esse processo licitatório, a gente ter a empresa de fato contratada para que iniciasse as obras. Falar um pouquinho dessa estrutura geral da Secretaria do Bem-Estar Social, que é importante que a gente coloque que ela atua de maneira bem diversificada e descentralizada. Quantos CRAS e CREAS nós temos hoje? Qual é o público efetivamente que vocês atendem? E qual é o maior desafio desse trabalho, Ana? Nós temos atualmente no município 9 CRAS,
né, sendo que nós temos 2 equipes volantes também, né, um deles que inclusive a gente chama de CRAS itinerante, 2 CREAs, um centro de referência da mulher e um centro POP, né, que atende população em situação de rua. Então, esses são os equipamentos que a gente entende como porta de entrada para todos os serviços. Fora isso, hoje nós temos em torno de 111 serviços funcionando no município de Bauru, que são tipificados pela assistência, né, social, e que nós executamos em parceria com as organizações da sociedade civil. Então, nós realizamos chamamento público, essas organizações, elas são financiadas com recurso das 3 esferas, né, de governo, sendo que a maior parte desse recurso, ele é municipal, para que todos esses serviços funcionem, e sempre na perspectiva de proteção social, defesa de direitos e vigilância socioassistencial, né? Então, esses são os eixos da assistência social. Um assunto especificamente que tem chamado bastante atenção, isso acredito que já na condição dos trabalhos das SEBs, foi a mudança esse ano, ou a dificuldade esse ano de manter os cartões e a necessidade de se retornar à distribuição de cestas. É claro que nós estamos no ano eleitoral e isso levanta discussões a respeito do porquê esse sistema mudou. Por que não dos cartões e por que sim do retorno às cestas, e como é que isso está sendo desenvolvido agora? Na verdade, assim, dentro da assistência social, nós temos o que nós chamamos de benefícios eventuais. Esses benefícios eventuais, eles são para ser ofertados para a população em situações emergenciais. A lei, ela preconiza que ela pode ser utilizada tanto em pecúnia, né, e aí a gente optou pelo cartão, como em gêneros alimentícios, né, um desses benefícios eventuais que nós temos diversos, auxílio funeral, vale transporte. Então, dentro desse escopo, nós temos a questão da alimentação também dentro da área da assistência. O que nós temos em relação ao cartão é que nós não substituímos o cartão pelas cestas. O que ocorre é que o processo, ele está em processo licitatório, né, inclusive agora nós estamos em fase de recursos de empresa, diversas empresas se colocaram, né, a proposta para poder executar, e agora nós estamos em fase desse recurso. Não havendo recurso, aí a gente tem a empresa, né, selecionada para a gente dar continuidade. Então, o que acabou acontecendo foi todo esse processo. A gente teve nesse meio também que existe uma legislação que coloca que a taxa tem que ser 0, né, antes havia uma taxa aí administrativa que não pode, pela lei não pode ocorrer mais. Então, foi aí que a gente alterou todo esse processo. Então, na verdade, esse processo ele vem caminhando. A gente teve mesmo esse prazo de não ter o cartão ainda, é todo esse processo administrativo que a gente acaba tendo, mas nem por isso as famílias deixaram de ser atendidas, né, com gêneros alimentícios nessas situações emergenciais. E cabendo lembrar também, assim, que dentro desse escopo de segurança alimentar na assistência social, a gente tem o programa Bolsa Família, né, que hoje no município de Bauru a gente atende mais de 15 mil famílias com o Bolsa Família, com uma média de R$670 por mês, né? Então, é claro que a gente sabe que existe toda uma questão aí de desemprego estrutural, de toda uma questão, mas vale a pena a gente lembrar que, assim, existem diversos serviços que se voltam para essa questão mesmo do atendimento emergencial e da segurança alimentar no município de Bauru. Secretária, como é que está a procura pelo Bolsa Família aqui em Bauru? Olha, nós temos uma taxa de atualização cadastral no município de Bauru de 87%, enquanto a taxa nacional é de 86%. Então, nós fizemos, assim, diversas buscas ativas, porque a cada 2 anos as famílias precisam atualizar, porque senão fica bloqueado, né, o benefício ou o mesmo cadastro. Então, como nós tivemos também essa busca ativa das equipes, esses mutirões, e nós também fizemos o seguinte, nessa gestão, nós descentralizamos a atualização cadastral. Então, antes ela funcionava apenas ali na central de atendimento, que fica ali em frente à prefeitura, né, o Paço Municipal, e nós descentralizamos para os CRAS. Então, com isso, a gente ampliou a questão da atualização cadastral. Então, nós estamos, assim, numa taxa bastante satisfatória, né, em termos nacionais mesmo, dessas atualizações. A gente recebe sempre reclamações e apontamentos dos moradores, Ana. Esse é um espaço onde a comunidade sempre acaba se manifestando, né?
E a gente recebe de vez em quando aqui reclamações de pessoas que vão até um determinado equipamento da secretaria, por exemplo, para buscar uma cesta básica e é mandado para um outro ponto, ou é mandado para o Fundo Social de Solidariedade. Como é que as pessoas podem ter a informação correta para que essa situação não continue? Porque, afinal de contas, a gente imagina, uma pessoa que vai buscar uma cesta básica ou um leite ou alguma coisa parecida, ela não tem dinheiro para ficar se deslocando de ônibus pela cidade. Então, realmente é algo que acaba complicando a vida dessas pessoas. Por que isso acontece e como diminuir isso na SEBS? Olha, na verdade, assim, a porta de entrada para qualquer benefício, para qualquer serviço, é o CRAS. Né? Então, assim, muito embora a SEBS hoje nós tenhamos um ponto de entrega de benefício, o atendimento não é feito na SEBS. Né? Então, toda família que estiver passando por uma situação de vulnerabilidade, uma situação emergencial, ela deve se dirigir ao CRAS mais próximo da sua residência. Tá? Então, é a mesma lógica da saúde, né? Então, se ele tem alguma questão para ser acompanhada, ele vai na UBS, né? Tem um centro de referência, a mesma coisa é o CRAS, por isso que ele chama o centro de referência. Por quê? Porque ali o CRAS, ele tem essa questão da atualização cadastral, ele consegue identificar as famílias que não têm nenhum tipo de benefício, ele consegue fazer o encaminhamento para os benefícios e programas, inclusive, né? Então, a porta de entrada para qualquer coisa na área da assistência tem que ser sempre o CRAS. Muito embora se as famílias vão até a SEBS, a gente dá essa orientação, a gente pede para se dirigir, inclusive assim, né, essa questão da locomoção, se ele vai do CRAS para a SEBS, né, muitas vezes ele tem esse vale transporte, ou vice-versa, justamente para a gente evitar isso. Mas o que tem que ficar de mais importante para a população, preciso da assistência social, meu caminho é o CRAS, não existe outro caminho. E saber onde ele fica na região onde ela está. Isso. Né? Até por isso que a gente está com essas ações mesmo do CRAS itinerante, mesmo do CRAS volante, porque existem localidades que são muito distantes, né? Por exemplo, os assentamentos, as áreas rurais, então por isso que a gente tem, inclusive, essa equipe que se dirige até esses locais. É importante, né, Marcos, numa situação como essa, usar também os veículos de comunicação para, de maneira diuturna, estar divulgando onde funciona o CRAS de cada região. Porque o que eu entendo e que acontece muito disso é que a pessoa entrou numa situação de vulnerabilidade, ela não estava nessa condição, então ela não sabe o caminho, muitas vezes, que ela tem que percorrer para poder chegar até esse sistema. E imagina que, eu vou até lá e pego uma cesta básica. E o que você está dizendo é que não, existe um processo, um sistema, onde ela tem que estar cadastrada, tem que ser acompanhada para que ela possa receber o benefício. Isso, exato. Esse é o caminho. Isso, até porque, assim, o próprio CRAS, quem identifica para a gente quais são as situações emergenciais, porque tem situação que realmente é emergencial, né? Não tem, assim, a gente vai ter que dar mesmo uma prioridade, porque a técnica informa, e ela que conhece, ela que está no território, ela que faz toda essa parte mesmo de acompanhamento ali com as famílias, né? Secretária, eu acredito que muitas pessoas observam no dia a dia, a gente para com o carro num cruzamento, tem uma pessoa tentando vender alguma coisa para a gente ou pedindo dinheiro. A gente vai estacionar o carro, chega alguém para pedir alguma coisa. Debaixo de viadutos, pessoas adultas e crianças em condições precárias. A pergunta é, aumentou o número de moradores de rua em Bauru? Olha, na verdade, o que nós temos, assim, sobretudo ali na situação do viaduto, a gente teve uma vinda de indígenas, na verdade, da região ali de Londrina, onde eles vêm justamente para comercializar aquilo que eles produzem, né? Então, eles vêm com vendas de cestos, de artesanato, né, em geral. Então, todo esse acompanhamento, hoje no município de Bauru, nós temos 2 equipes de abordagem social, que a gente chama, né? Uma delas é especificamente para os povos originários e também nós temos diversas pessoas que vêm, inclusive, de outros países, né, os migrantes que a gente chama, justamente para ofertar para essas pessoas os serviços que nós temos, né, que são as casas de passagem, o cadastramento no Centro Pop. Então, o que muitas vezes a gente percebe é que, assim, a gente tem pessoas que estão ali, mas que não vivem em situação de rua, elas utilizam as ruas, né? Então, nós temos, sim, quando a gente fala dessa questão de vendas e tudo mais, então, quando a abordagem social, ela vai até lá e ela consegue identificar, consegue conversar e até ofertar o serviço, a gente percebe que, ainda que
numa situação, ainda que numa região mais distante, mais periférica da cidade, mas ele tem um local de moradia, né? Então não é que aumentou a população em situação de rua, né? Sim, eu vou colocar nessa entrevista o assunto sambódromo, que se encontra abandonado e serve de local para viciados em drogas e moradores de rua, trazendo insegurança ali para os moradores que residem nas proximidades do sambódromo. Nós ouvimos o major e coordenador operacional do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Norberto Marsola Filho, que fala do patrulhamento feito nesse local. Vamos ouvir. A Polícia Militar está fazendo patrulhamento preventivo nas proximidades do Sambódromo de Bauru. Inclusive, já fizemos operação em conjunto com órgãos municipais, né, a fim de abordar e identificar os moradores de rua que estão ficando no período diurno e muitos, né, alguns deles até pernoitando no local. Inclusive, né, fizemos a sugestão e a prefeitura acatou de pronto para a retirada dos telhados lá, né, das telhas, até com o intuito de convencê-los a sair de lá. Estamos tentando fazer um trabalho de convencimento, né, os órgãos municipais estão tentando fazer esse trabalho de convencimento, e aproveito, se algum cidadão, algum vizinho visualizar alguma atitude suspeita, né, acionar o serviço de emergência da Polícia Militar através do telefone 190. E antes de devolver para a secretária, eu vou chamar o repórter Ronaldo Carvalho, que se encontra nesse momento no Sambódromo. Ronaldo, mais uma vez, bom dia. Qual é a situação nesse momento aí? Mais uma vez, bom dia para você, Marcos Tizoco, bom dia, Ana, bom dia, Bia e ouvintes da 94 FM. Depois, como você bem disse, Marcos, eu falo aqui do Sambódromo, né? Vou pedir para Vitória mostrar as imagens de como está o local aqui. Nós estivemos aqui na sexta-feira, né, para dar uma analisada no local, falar com os moradores e tudo mais, e assim, a situação é muito complicada, né, como você pode ver, bastante lixo acumulado, pessoas em situação de rua, os moradores relataram também o consumo de entorpecentes aqui, inclusive os moradores não quiseram se identificar, né, as pessoas que falaram com a gente não quiseram dar entrevista ou se identificar, apenas falaram com a gente com câmera desligada e tudo mais, porque disseram que tem medo, relataram que tem medo da situação aqui nos arredores e também no próprio Sambódromo, um lugar que já foi de muito glamour, muito destaque, né, com os desfiles das escolas e blocos aqui de Bauru. Hoje se encontra nessa situação, depois da interdição, se encontra nessa situação muito complicada de consumo de entorpecentes, de pessoas em situação de rua, de muito medo e insegurança por parte dos moradores aqui dos arredores, né, das imediações do Sambódromo Municipal. E são com essas informações e imagens de Vitória Navarro que eu retorno para vocês aí no estúdio, Marcos. Secretária, é um problema que envolve várias secretarias, correto? No caso dos moradores de rua que estão nesse local, a SEBS tem algum trabalho para tirar esses moradores do local? Na verdade, assim, a política da população em situação de rua, de fato, ela é interdisciplinar, vamos dizer assim, né, e cada política pública, ela acaba entrando com a sua responsabilidade, né, então a gente tem a segurança pública, a gente tem a saúde, a gente tem a assistência, então assim, no que diz respeito à assistência social, qual é a nossa função ali? Então, na verdade, a gente vai para ofertar, para falar sobre os serviços que a gente tem, e também, assim, proporcionar documentação, encaminhamento para os serviços da rede, né? A gente não tem esse poder de ir retirá-los de lá, não existe isso dentro da assistência social, né? A gente não tem essa prerrogativa. O que nós temos é trabalhar essa articulação mesmo, até porque, como foi falado, são pessoas que estão numa dependência química, vamos dizer assim, né? Então, dependendo da situação que ele está, se ele estiver muito embriagado, se ele estiver sob o uso de entorpecentes, é muito difícil que a abordagem social, ela consiga, assim, ter, inclusive, o acesso a essas pessoas. Então, são diversas questões. E aí, quando a gente fala dessa questão de desafio, é um deles, né, assim, muitas vezes da população ter esse senso de que, assim, não, chama assistência social e a assistência vai tirá-los de lá, a gente não tem essa prerrogativa. E aí, né, o que a própria Polícia Militar traz e é o que a gente aconselha também. É claro que existem situações e situações, a gente trabalha no sentido assim, preventivo, protetivo, de orientação, né, se existe alguma situação de risco que a população está correndo, aí sim é uma situação de segurança pública, né, então, ameaça, furto, roubo,
e tudo mais precisa ser, de fato, delegado para a segurança pública, né? Então, o nosso papel ali é justamente realizar as abordagens sociais e identificar, verificar a possibilidade deles irem para os nossos serviços. Mas, assim, eles muitas vezes não aceitam, né? E outra, se eles estão nessa situação dessa dependência, muitas vezes eles precisam ser encaminhados para um serviço de saúde, né? Para que seja, de fato, acompanhado toda essa questão aí dessa dependência química. Secretária, a gente tem sempre, como disse o Marcos, né, aquela sensação de que o número de pessoas nas ruas aumenta, de que há mais gente pedindo dinheiro, vendendo alguma coisa. E eu acredito que aí nós tenhamos duas situações muito distintas, né? Uma é aquela que a secretária colocou, que são grupos, às vezes, de passagem, ou especificamente em relação a um segmento, mas outros que acabam até em função da perda de emprego, ou os migrantes, ou qualquer coisa que o valha. Do ponto de vista técnico, o que diz o CAD único para vocês? Aumentou o número de pessoas em vulnerabilidade em Bauru nos últimos anos? Quais são os dados que vocês têm do ponto de vista formal, através dessa porta de entrada que é o CAD único? No cadastro único, como a gente faz assim as atualizações, a gente tem um percentual de pessoas, porque assim, o cadastro único ele acaba sendo autodeclaratório, né? Então, em termos de cadastro único, para a gente não houve aumento, até porque eles também vão muito de um município para o outro, né? Mas dentro do município de Bauru, o que nós tínhamos no cadastro único não aumentou. O que a gente verifica é isso mesmo. Pessoas que a gente chama assim, né, de trecheiros, são aqueles que vêm por um período, fica aqui no município, daqui a pouco já vai para outro município, e assim eles percorrem, né, os nossos municípios. Mas em termos de cadastro único, hoje no município de Bauru, nós temos 40.323 famílias cadastradas, né? Isso vai dar em média o quê? 130, 140 mil pessoas? Por aí. E aí, assim, dentro disso, só que aí existe o perfil, porque o cadastro único, ele não é só para o Bolsa Família, né? Ele pode trazer outros, até 3 salários mínimos. Então, assim, essas famílias que eu falei são famílias que recebem até 3 salários mínimos. Agora, aquelas que estão nessa margem aí de meio salário mínimo per capita ou abaixo disso, nós temos 15.747 famílias recebendo o Bolsa Família, né? Então, isso para a gente é um dado importante no sentido de que, assim, até no início você falou, olha, quem que a assistência atende? O nosso público prioritário são essas famílias que se encontram no cadastro único, essas 15 mil famílias. Então, a gente trabalha com esse número aí de famílias, tanto para inclusão em benefícios, muito embora o município ele tenha a responsabilidade de colocar os dados no cadastro único, mas quem faz a seleção, quem faz o depósito em termos de Bolsa Família é o governo federal, né? Não é o município quem faz a seleção dessas famílias, mas nós somos responsáveis pela atualização dos dados e tudo mais, né? Então, hoje é assim o cenário que a gente tem no município de Bauru. Para a gente finalizar a entrevista, secretária, alguma colocação que a secretária queira acrescentar à entrevista? Não, eu acho que o mais importante, assim, como eu falei, que a população ela consiga ter esse acesso, esse entendimento, né, de que a porta de entrada vai ser sempre o CRAS, porque ali a gente tem uma equipe especializada, a gente tem assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais, né, que podem dar todo um suporte à informação, porque é muito difícil mesmo, muitas vezes vai mãe, pessoa idosa, gestante, ficar indo de um lugar para o outro, né, então o CRAS é sempre a porta de entrada para tudo isso, e o mais importante, assim, também, que eu gostaria de deixar, assim, que Bauru hoje, ele tem sido referência em termos de assistência social para muitos municípios, inclusive nós recebemos muitos municípios aqui para saber de que forma que a gente trabalha, de que forma que a gente conduz assistência social aqui no município de Bauru, né, então isso para a gente é um termômetro bastante importante, né, porque a assistência social, ela tem muitos desafios, justamente porque ela perpassa todas as outras políticas públicas, né, e nem tudo, né, como fala do desemprego e tudo mais, envolve setor econômico, né, empregabilidade, envolve outras questões aí, e o acesso ao direito, né. A gente teria até um leque maior, né, de questionamentos a fazer, inclusive na questão ligada ao atendimento aos menores, mas eu vou colocar só um apontamento aqui da Maria de Camargo Barbosa em relação a crianças pequenas que estão
em semáforos que estão ou ajudando mãe e pai a vender alguma coisa, ou elas mesmas batendo no vidro e pedindo alguma coisa. Como é que é a abordagem especificamente a menores? Porque aí a gente sabe que a abordagem tem que ser diferente. Você não pode permitir que o menor esteja ali fazendo aquele tipo de ação, né? Na verdade, assim, a abordagem social, ela faz essa busca ativa, né? Então, nesse momento, procura-se identificar quem é o responsável, né? E a nossa grande preocupação de verificar crianças em semáforos e tudo mais é justamente isso. Qual é o adulto que está por trás disso, né? Seja no sentido de explorar essa criança e adolescente, ou seja no sentido de estar sendo negligente em relação à função protetiva mesmo da família, né? Então a gente sempre vai procurar identificar qual é o adulto que está responsável por isso. Aí é o conselho que trabalha com vocês. Primeiro, a abordagem social faz essa identificação e, em havendo essa situação, identificando qualquer situação mesmo, né, de risco, de que há necessidade, a gente faz essa articulação junto ao Conselho Tutelar. Ok, 7h52, nós estamos encerrando aqui a entrevista com a secretária municipal do Bem-Estar Social, Ana Cristina Salles. Secretária, precisando, fique à vontade para voltar. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.